Olá, tudo bem? Esse é o Mais Inclusão, o podcast da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Hoje nós iniciamos esse projeto, que vem sendo sonhado há bastante tempo, um espaço onde nós possamos falar sobre autismo, sobre neurodiversidade, sobre inclusão. Nós acreditamos que a informação é uma ferramenta muito importante para que a gente consiga ter um mundo mais inclusivo. E para abrir esse programa, nós vamos receber hoje as fundadoras, as idealizadoras, essas duas mães atípicas, mulheres que há quase 9 anos iniciaram essa história da Paz e Amor. A Kátia Medeiros, que é a presidente da Associação Paz e Amor, e também a Adriana Gouveia, que é a vice-presidente da nossa associação. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Vamos lá, então. Paz e amor, né? Como é que tudo começou? Como começou essa história há quase 9 anos, aqui em Cachoeirinha? Conta, porque foi tu que começou. Bom, lá em 2016, né, então eu já tinha recebido o diagnóstico da minha filha, a Poliana. Ela tem 13 anos hoje, na época ela tinha 5 anos. Tudo estava muito difícil, a inclusão estava complicada, as terapias, né, a gente não tinha recursos para manter particular, mas seguia sozinha, né, a gente acabava levando num lugar aqui, outro lá, o que dava, o que conseguia fazer. Nisso, né, uma prima minha que morava em outro estado descobriu ao mesmo tempo o diagnóstico do filho dela, e lá ela tinha muito amparo. E ela teve que voltar para cá. E um dia ela me ligou e disse, o que tem em Cachoeirinha? Porque lá onde eu morava, em Santa Catarina, tinha muita rede de apoio, tinha escola, né? Eles ficavam um turno inteiro, enfim. E o que tinha aqui? Eu falei para ela assim, olha, não tem nada. Não tem nada. Mas não que a gente não possa fazer alguma coisa, né? E daí, nisso, começou a história da Paz e Amor. Daí a gente foi vendo, então eu vou ver quem eu conheço que tem filho autista. Daí ela também foi ver. Daí, nisso... E tu e a Kátia já se conheciam nessa época? Bem vago, né? Porque ela era cliente da nossa empresa familiar. E o meu pai, que tinha muito mais contato com ela, né? E trazia, assim, muitas histórias do Vini, porque a gente também já tinha parentes com autismo, então tinha esse laço. E quando a Poliana teve esse diagnóstico, ele chegou também na Kátia em outra época e falou, minha neta também é autista, né? Então, nesse meio tempo, quando a gente decidiu se unir, assim, eu mandei um e-mail, na época, acho que nem tinha um WhatsApp certo, ou eu não tinha o WhatsApp dela? Não Acho tinha, que não né? existia o WhatsApp ainda. A gente eu mandei um e-mail convidando ela pra gente se encontrar, pra conversar, pra trocar umas ideias, né? Daí, nisso, a gente convidou mais algumas pessoas, mas num dia, lá no dia 30 de abril de 2016, apareceu nós 4, né? Numa casa e começamos a conversar. Como é que estava a tua vida naquele momento, Kátia, né? Como mãe atípica? Bom, quando eu recebi, né, eu já vinha... Desde que eu me mudei para Cachoeirinha em 2010 e conheci, né, a empresa do pai da Adri, já já me tornei cliente e todo ano ele ia lá em casa fazer alguma coisa, né, da empresa de marcenaria dele, ele ia me montar um móvel. E aí eu fui acompanhando desde da barriga da Adri, né? Depois ela não estava grávida, depois ela engravidou, depois a Poliana nasceu. E aí, de vez em quando, ela ia lá em casa, eu cheguei a ver ela grávida, via a Poliana bebezinha. E depois de um tempo, uns 3 anos depois, que aí eu chamei ele de novo, foi onde ele me disse, né? Que a neta dele também era autista e tal. Aí eu recebi esse e-mail, me chegou esse e-mail. Daí eu disse, eu não vou nada. A minha vida estava uma derrota. Na verdade, a gente veio para Cachoeirinha para ter uma qualidade de vida melhor, para morar numa casa, né? Com mais espaço para o Vini. Só que não durou muito a estabilidade. Que idade o Vini tinha naquela época? 18, eu acho. Nós viemos para cá quando ele tinha 18. Ele tinha 18. Viemos para Cachoeirinha, ele tinha 18. E ele veio bem estável até. Mas daí, como ele começou a não ir mais em terapia, aqui em Cachoeirinha não tinha nada... cheguei aí na PAI, mas nem entrei porque achei muito precária para o que ele precisava na época, né? Ele é um autista nível 3 de suporte
não verbal, que demanda muito mais atendimentos, né? E não só atendimento, ele demanda também muito mais gente para estar perto, para auxiliar. Daí, fui ficando e ele começou a regredir. Ele regrediu muito, ele ficou uns 2 anos bem. Depois ele começou a regredir muito. Eu, quando chegou esse e-mail, eu já estava arrasada, cansada, já tinha chutado o balde. E ele já tinha passado por 2 internações psiquiátricas para troca de remédio. E eu já não via mais luz no fim do túnel. Para mim, já estava perdida. Era eu trabalhar. Meu marido já tinha se aposentado por conta de ter que ficar com ele alguém. Eu ainda trabalhava meio período. E chegava em casa, cuidava ele, ia trabalhar. Minha vida estava assim. Eu já tinha aceitado que ia ser assim. E o que te motivou aí nesse encontro, assim? Qual foi a virada, né, de chave? Na verdade, quem me motivou foi meu marido. Porque eu não ia ir. Eu disse, eu não vou nada, porque o Vinícius é grande. Nisso ele já tá com uns 20 e pouquinhos, né? O Vinícius é adulto, lá é tudo criança pequena. Tu vê, a Poliana diagnosticou, né? Tem 5 anos. Daí meu marido disse, não, mas vai. Eu tinha feito um plantão, tava cansada. Ele, não, mas vai. Daqui a pouco tu tem uma ideia para dar para elas, né? Tá. Aí eu fui. Aí, foi então. Aí a virada de chave se deu nesse momento da nossa reunião. A Adri trouxe muitos relatos de muito sofrimento e aí eu me coloquei, eu estava passando por muito sofrimento naquela época, mas eu vi outro tipo de necessidade que as crianças tinham, não só no autismo. Eu estava lutando só com o autismo e tinha mães que estavam lutando para alimentar, para dar remédio, para locais, para ter um convênio, para ter um transporte, uma escola, tudo. Então, aqueles relatos das mães me motivaram muito. E eu saí dali outra pessoa. Daí eu já saí dali, não tinha indo WhatsApp mesmo, a gente só se comunicava pelo MSN. Eu lembro, porque eu ainda demorei um pouquinho a ter o WhatsApp, daí que chegou, eu acho que 2 semanas depois, que chegou para a gente fazer o grupo. E nessa primeira reunião, assim, como é que foi essa primeira reunião? O que vocês conversaram? Mais, assim, cada um falou um pouco do que estava passando? Porque, né, como vocês comentam, eram muitas demandas em muitas frentes, né? Como é que se começa um trabalho, assim, hoje a gente, olhando para a associação com quase 10 anos, né, olha quanta coisa já se conquistou, né, e quanto, claro, ainda tem a se conquistar, mas naquele momento, como vocês comentam, que não tinha praticamente nada, assim, como é que foi, né, esse dia, assim, desse primeiro encontro? Esse dia foi fantástico, porque dali o nosso sonho cresceu. Porque daí eu botei na minha cabeça que eu ia realizar aquilo ali. Não por mim, porque a minha vida já estava perdida na minha cabeça, né? Então eu pensei assim, se eu não posso mudar a minha realidade, pelo menos que eu ajude a mudar um pouco a realidade dos outros. Eu entrei ali, não entrei pela minha família, nem pelo meu filho. Eu entrei para ajudar as outras pessoas. Isso aí foi claro na minha mente, veio muito claro que eu devia fazer alguma coisa. Eu sempre fui ligada a voluntariado e geralmente com pessoas com deficiência, né, na minha juventude, me criei com surdos e depois ia muito lá ajudar e aquilo ali me veio na mente, tá na hora de eu levantar e fazer alguma coisa. E ali foi muita troca, muita informação. Muitas trocas. Inclusive, a gente falava coisas assim... eu não consigo ir no mercado com meu filho porque as pessoas ficam olhando. Daí eu tenho que largar tudo porque ele tem uma crise. E os restaurantes não estão preparados. A gente tinha que ter, assim, lá a gente já pensava nisso, uma formação, alguma coisa que as pessoas entendessem o que a gente passa. Porque as pessoas de fora não entendem, né? Então, isso aquelas 4 mães, né, que a gente tava lá, eram nós e mais 2, né? A gente todas passaram por tudo aquilo, sempre sozinhas. E sabia que tinha muito mais gente passando por isso sozinha. Daí a gente saiu de lá com a ideia de arrecadar mais famílias. Daí foi cartazinho para lá, cartazinho para cá. Na segunda reunião já tinham 7. E depois na outra já tinham 20. Só que daí a gente sempre levava os filhos junto. Lá no início a gente dizia, a gente quer que a associação seja família. A gente vai levar os filhos junto. Em tudo que é lugar, né? Sim. E surpreendeu vocês esse aumento, assim, né? Cada vez mais pessoas, né? Cada vez mais famílias atípicas. Isso foi uma surpresa, vocês não imaginavam. Claro, hoje quando a gente pensa, né?
quase 500 beneficiários. Isso a gente está falando só de Cachoeirinha. E a gente está falando que nem todas as pessoas têm um diagnóstico. A gente está falando que pessoas que podem ter o diagnóstico podem não fazer parte, né, ainda da associação. Mas naquela época, assim, surpreendeu vocês esse aumento, assim, rápido, né, do número de beneficiários, enfim? Eu não acho que surpreendeu tanto, porque como a Kátia disse, assim, a gente saiu de lá sonhando grande. A gente queria fazer um movimento, assim, a gente não sabia o que queria, se queria ser associação, se queria ser grupo, a gente queria movimentar a cidade. E a partir dali foi isso, assim, a gente foi buscando alternativas de já visitar locais, a gente tentou marcar reunião com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, com a PAI, já mostrando, nós estamos se movimentando, se vocês tiverem famílias, mandem pra gente, a gente vai se reunir, a gente precisa de espaço emprestado, porque a gente já não comportava nas nossas casas, né? Sim. Aí começaram em igrejas, em espaços mais cedidos, assim, pela comunidade mesmo, a se reunir. E quais as primeiras ações que vocês fizeram, assim, vocês chegavam já nesse momento a ter alguma oferta ali de alguma terapia ou algum projeto, essas primeiras ações iniciais, assim, que vocês já fizeram, né, como associação? As primeiras ações, então, a gente começou a ir para os CTGs, né, fazer uma reunião mensal com os pais. Aí, em seguida, já veio o WhatsApp, a gente já montou grupo de partilha, de troca, e uma vez por mês a gente chamava um profissional, a escolha das pessoas ali do grupo. Primeiro a gente escolheu alguns, e depois era da escolha do grupo, né, para falar sobre alguma dificuldade. Falamos sobre desfraude, falamos sobre alimentação, higiene bucal. A gente começou com essas reuniões trazendo os pais. Sim, essas demandas que eram trazidas pelos Isso. próprios pais, assim. E grupo de voluntários para ficar com as crianças no momento que a gente estava na reunião, né? Então, a gente começou, nós já iniciamos assim, eu não podia nem ouvir a palavra autismo mais, mas depois daquela reunião, eu nunca mais parei de falar de autismo. 24 horas falando no autismo, que eu chego a ser chata perto dos outros. E aquilo ali nos levou a querer fazer todas as ações dentro de Cachoeirinha. E Cachoeirinha era muito sedento de informações sobre o autismo. Não se tinha nenhuma secretaria, não tinha uma estatística de quantos. Na escola, na própria rede de ensino, não tinha também. Até tinha de pessoas com deficiência, mas o autismo ele estava de lado, como em todo o Brasil, como em muitos lugares, ele estava de lado. Então, a nossa intenção era trazer para a comunidade. E aí a gente já começou a fazer encontro de pais, sempre com café, com lanche. Fomos para o Parcão, conseguimos imprimir material, conseguimos fazer as primeiras camisetas, tudo assim com a despesa saía do nosso bolso praticamente, né? Naquela época, nós éramos uma diretoria era maior que essa de hoje. Todas as segundas a gente se reunia. Contamos também com uma pessoa que nos treinou, que foi o Bruno Basotti, né? Que nos treinou durante todas as segundas-feiras, nos colocou meta. E estou aqui para dizer para ele que a nossa meta foi batida, que até 2025 a gente deveria já estar funcionando. E a gente começou em 2024. Sim. E a Adri fala um pouquinho das nossas ações, então, que a gente fez na época. Sou um pouco esquecida. Vocês trouxeram para a cidade um tema que não era falado, né? Vocês conseguiram levantar uma bandeira e uma temática que sempre existiu, estava ali, mas que ninguém falava, né? Em nenhum âmbito. Tinha assim, na escola tinha o Dia da Consciência Negra, tinha o dia também da Síndrome pessoa de da síndrome de Down, da pessoa com deficiência. Da pessoa com deficiência, mas do autismo nunca se falava nada. Então, a gente começou a levantar essa bandeira e a nossa ideia era trazer essa conscientização. Então, as primeiras ações foram coisas, assim, mirabolantes. A gente era, olha... Ousadas. E ousados, né? Os nossos voluntários pegavam muito junto. Não que não peguem agora, né? Mas é que no começo tudo é mais difícil. E o sonho, ninguém via lá na frente o que ia acontecer. Então, era muito pela causa e pelo amor mesmo, né? Então, a gente ia para a sinaleira distribuir panfleto para as pessoas sobre os sinais do autismo. Vários anos a gente fez isso. A gente fazia o piquenique da inclusão, eram encontros no Parcão. Cada família levava um lanche, a gente fazia um piquenique.
conseguia voluntários para botar roda de violão, essas coisas assim, para a comunidade ver as Sim. nossas famílias, né? A gente gritava no microfone sobre o autismo, ia pro parcão, conseguia caixa de som e tudo, e gritava sobre o autismo, chamava atenção, falava sozinha, muitas vezes que ninguém não estava nem aí para nós, mas nós continuava falando, né? E muitas vezes a gente até diziam para nós assim, mas vocês só querem falar do autismo e as outras deficiências. Sim. Aí a gente sempre dizia que o autismo não estava sendo... Nós não tínhamos atores protagonizando o que os autistas estavam precisando no momento. Então, tinha de todas as deficiências. Porque cada deficiência também vai ter a sua necessidade, a sua particularidade, né? E aí vocês, então, sentiram necessidade de ampliar esse espaço físico. E aí surge aquele espaço da sede, né? Que hoje é a sede, enfim, que começou ali tudo num container. Eu queria que vocês resgatassem também um pouco dessa história, assim, né? De como foi essa conquista desse endereço fixo, digamos assim, né? Da Paz e Amor. Daí a gente continuou com essas reuniões toda segunda e começou a botar metas e metas que ainda hoje a gente não concluiu todas, para ver como eram audaciosas. E daí nisso a gente conseguiu voluntários, profissionais, psicólogos, fonos, pessoas que vinham chegando como voluntários, né? Logo a Juliana, também a nossa coordenadora técnica, chegou. E a gente conseguiu também o apoio de uma arquiteta voluntária e ela nos ajudou a ver, né, como a gente poderia conseguir uma cedência de um espaço público para a gente fazer uma sede. E foi um trâmite, acho que durou 1 ano mais ou menos, assim, mas conseguimos daí com o município, com votação unânime, né, na Câmara de Vereadores, o decreto pela concessão. Foi em 2017, daí a gente olhou com agora aquele terreno lá e a gente disse, agora a gente vai ter que ir atrás de dinheiro, né? Tava cheio de mato. Ainda ontem eu tava falando com o meu pai, que foi um dos que nos ajudou lá atrás, né? E ele disse assim, nossa, a gente custou conseguir juntar uma vaquinha de R$2.000 para comprar todos os moerões. E também os tapumes, porque a gente tinha que tirar tudo que estava no terreno e fechar, porque poderia ter questão de, né, invasão e tal. E a gente custou conseguir juntar aqueles R$2.000. Os tapumes a gente pegou emprestado, depois para tirar a gente teve que devolver os tapumes. Assim, foi sempre muita luta, muito assim, na garra. Muito na garra. Mas foi, né? E daí, em 2020, que a gente deu o primeiro passo grande, que foi, em 2019, a gente já tinha ganhado o edital da Natura, né? Então, onde a gente ganhou uma visibilidade legal e uma preparação da diretoria também. E em 2020, a gente ganhou o edital do Movimento Bem Maior, onde contemplou a praça sensorial. E foi aí que a gente tinha um lugar para chamar de nosso. Sim. O Jardim Sensorial, ele nos rendeu até um prêmio, né, no Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, que eu fui em Brasília, né, fomos lá em Brasília buscar a medalha e buscar o prêmio, né, pelo nosso Jardim Azul. E é importante dizer que nesse período que a gente ganhou o terreno, a gente tinha 2 anos para construir alguma coisa dentro do terreno, senão a gente até perdia a concessão. E a gente botou com as nossas próprias mãos, nossos maridos que desbravaram aquele mato, que o pai da Adri, nossos maridos, voluntários que conseguiram desbravar, conseguiram botar os moerões. O jardim foi feito, né, que a gente ganhou para economizar e investir mais no jardim. A gente plantou tudo com as nossas próprias mãos. Cada pedaço de grama ali foi plantado com muito sacrifício. Cada um ia ali um pouco e plantava. Então, tudo foi com muito sacrifício. E nessa época, eu lembro que as pessoas diziam, tá, mas vocês ganharam aquele baita terreno lá, e agora tu tem dinheiro para construir? E eu disse, não temos, mas nós vamos ter. Eu sempre dizia, nós vamos ter. Não que muitas vezes eu e a Adri não parasse lá no jardim, olhasse e pensasse quanta ilusão nós demos para esse povo. E agora, o que nós vamos fazer se a gente não conseguir fazer, né? Mas depois que veio o container, a gente já respirou aliviado, porque daí a concessão já era definitiva, porque a gente tem que ter alguma coisa funcionando, sim, né, uma dentro. atividade. E no começo, a gente foi muito testado, porque geralmente grupos de mães, que nem nós começamos, grupo de família, começa, né, numa ação, pede terreno, e logo
cansa e não vai. Sim. Então, nós era mais uma ali para que de repente não ia dar certo. E a gente foi tendo ainda que provar para nossa comunidade, para os nossos governantes na época, que a gente precisava e que a gente ia continuar. E ali no alguma container, coisa. então, começaram a ser oferecidos atendimentos. Antes disso, a gente já fazia, né? Uhum. Tinha projetos já acontecendo, alguns em Em lugares CTGs, cedidos, assim. outros Sim. em salas emprestadas. Todos os voluntários vinham, né? Davam um tempo do seu serviço e a gente ia colocando as nossas famílias, né? Para psicologia, para fono. Tinha na época o projeto do desenvolvimento integral, que era envolvendo também a arte. Então a gente conseguiu fazer muita coisa já sem a sede. Com o jardim a gente manteve o que tinha e conseguiu ampliar um pouquinho mais. Mas daí a gente tinha a questão do tempo. Se estivesse chovendo, se estivesse muito frio, Sim, tinha que ficava céu cancelar. aberto. Né? Então nossos eventos a gente já conseguia fazer ali também no jardim. Então, a gente tinha essa questão, a gente já tem um lugar, mas ainda ele não é adequado para o nosso público, né? E a ideia do jardim foi justamente isso, assim, para se ter um espaço onde essas famílias pudessem frequentar com seus filhos, porque esse é um dos desafios, né? Sim. Que a gente tem, assim, como mãe típica, que é o filho correr sem perder de vista, né? Isso aí, atravessar uma rua, que Deus o livre. Sim. Mas o jardim, voltando um pouquinho ali no jardim, ele não tinha o intuito de atendimentos. Ele era um jardim exatamente para isso, para as mães poderem visitar. Ele tem uma churrasqueira, tinha um pergolado bonito, redário, para as pessoas irem para fazer umas reuniões mensais. Um lazer. Para lazer. Mas aí nós temos também uma assistente técnica que ela é bem ousada também, que é a Juliana Pochaski. E aí, no meio da pandemia, mais ou menos ali, as crianças ficaram sem aula, ficaram sem atividade. E aí, nós não conseguíamos ir para os lugares públicos também, que era proibido. Sim. Aí, o que né, foi sugerido? Porque a Juliana, elas são mais arrojadas que eu, tá? Eu já sou mais um pouquinho temerosa com algumas coisas. E ali, lá no meio da pandemia, a Juliana, então, quem sabe a gente abre o container para terapias. Mas não dá, porque como é que nós vamos fazer ali? Isso aqui. Foi, e acabamos abrindo no meio de uma pandemia. A gente inaugurou na pandemia, né? Inauguramos até tudo online, né? As pessoas lá em São Paulo, em Minas Gerais, em outros lugares, e nós aqui em Cachoeirinha. E a gente começou, tomamos os cuidados, todos os protocolos, né, de higiene do município, as vacinações, daí que já estava chegando, e começamos a atender dentro do container. Daí sim a gente saiu dos espaços, que nem podia, e fomos para dentro do container. Atender dentro desse espaço de 6 por 2,40. Onde tem um banheiro adaptado e meia dúzia de brinquedo. E nesse momento vocês já sonhavam com a sede. A sede já, sempre, na verdade, desde que o terreno na verdade, chegou. quando a gente começou a construção do jardim, já surgiu, né, um padrinho e nos motivou a fazer a primeira etapa da sede. Então, foi tudo junto. Daí, foi levantado o esqueleto da sede junto com o jardim. Então, a gente inaugurou o jardim já olhando para o esqueleto da sede, em 2020. E daí, a gente, tá bom, agora temos o esqueleto, porque na ideia, né, desse padrinho, né, que ele é engenheiro, ele disse, quando a comunidade vê o tamanho desse prédio, eles vão acreditar mais na instituição, algo concreto, né, e vão visível. Ajudar mais, né? Então ele deu muito apoio, assim, né, tanto financeiro como também, né, nos testou bastante, né, nos provocou se era bem assim, se não era, o que a gente queria de fato. E quando a gente inaugurou o jardim, já estava lá o esqueleto da sede. E a sede também é justamente esse espaço para que vocês pudessem ampliar esses atendimentos, ter mais oferta, tanto de terapias quanto de projetos, assim. Era isso que vocês vislumbravam, assim, quando vocês pensaram, né, na sede? Sim. A gente pensou que ia gastar um X, daí quando a gente conseguiu o X, era X mais 3. É como X toda vezes obra, né? 3. Que se preze. Então a gente cansou de pedir para as pessoas e para a comunidade ajuda. Era ajuda para isso, era ajuda para aquilo, a gente não aguentava mais pedir ajuda. Cansou não, porque a gente pede A gente até pede, agora. Depois vamos Então, continuar a gente pedindo, não- né, gurias? Nós não estamos ainda Mas cansados. para obra, né? Para obra. Agora a gente quer para manutenção dos projetos. A mas gente precisa para obra, manutenção dos tipo, as projetos. pessoas ajudavam para a obra, mas a obra
não evoluía, né? Porque era muita pouco. grana. Não, e hoje também para manutenção da própria sede, Sim. né? Porque, enfim, tu tem ali toda uma série de despesas, né? Para se manter uma Sim. estrutura daquele tamanho. Quantas salas tem? Qual é a estrutura, assim? Só para quem não conhece a sede, né? A estrutura física, assim, para que possa entender. É um espaço de mais de 740 metros quadrados, né? A sede, não o terreno. O terreno é bem muito maior. mais, 1.000 e poucos, É, 1.400. 1.400 metros, não, o Metros. terreno. Internamente, então, tem um salão multiuso, tem uma cozinha, tem uma copa e tem em torno de 13 salas, né? Todas amplas, bem adequadas e foram feitas exatamente, né, para uso de terapias. Então, foi pensada já com muito carinho, assim, em cada detalhe. Sim. Então, a sede foi inaugurada no dia 29 de fevereiro de 2024, né? A gente acabou de completar um ano dessa inauguração. Como é que foi aquele dia para vocês, assim? Ter visto concreto, né? Esse sonho, assim, realmente concretizado. Bom, para mim, eu vou ter que voltar um pouquinho ali na linha do tempo, que quando começou a pandemia, a gente tinha o esqueleto da sede, a gente conseguiu também um edital que veio do Ministério Público do Trabalho, que veio R$500 mil. E foi aí que nós conseguimos, com a ajuda ainda desse padrinho, né, a terminar. Porque se não fosse, eu acho que esse impulso desse edital, a gente não teria ainda conseguido. Claro que depois nós tivemos que buscar mais investidor. Em 2022, o seu Eliseu, que construiu a PAI, veio nos apoiar também. E aí, o nosso padrinho, o seu Eliseu, o Silvio do Rotary também, todos juntos, a gente conseguiu aumentar esses 500 para 1.000 e pouco, 1 milhão e tanto que foi a associação, né? Mas esse dia em especial, para mim, a gente planejou tanto esse dia, tanto. A gente estava tão cansada, a gente estava tão preocupada. Nessa época, a gente estava finalizando as coisas, né, para o dia, todo mundo ajudando. Tá tudo em ordem, E né? eu olhava para aquilo e eu dizia, meu Deus, nós já vamos inaugurar, eu nem acredito, será que tudo vai dar certo? As gurias não sabem dessa parte, mas eu chorei muito nesse dia. E eu andei muito pelaquele salão e aí pensando no meu discurso, né? O que eu ia falar, o que eu não ia falar, o que era importante falar. Durante todos esses anos eu mudei muito o meu discurso, porque o discurso era uma roupa que não cabia mais. E aí eu fui mudando. E aí eu vi o Igor da Claudinha, né? Sentado ali e já meio que usufruindo do espaço. Aí eu não me contive. Um pouquinho antes eu tive que chorar, abracei ele chorando. E eu e ele ficamos ali um tempo, sabe? E aquilo me deu força e elas estavam lá arrumando as coisas e eu me fingindo que estava lendo, mas eu já estava chorando. Sim. Foi um dia muito especial, assim. Foi um dia muito emotivo, que as minhas emoções, assim... Estava num nível muito alto de ver tudo aquilo, aquele monte de gente lá, tudo assim como a gente sonhou e planejou. Porque quando a coisa começou, a partir desse dinheiro, a coisa começou a engrenar e nunca mais parou de engrenar. Sim. Nunca mais parou. E de ver também, né, que hoje as pessoas sabem o que é o autismo, né? As pessoas têm, a partir de todo esse trabalho de vocês, as pessoas sabem o que é, né? Então, o quanto é importante, né, esse trabalho. É maravilhoso mesmo. Tá emocionada, né, Kátia? Tô. Mas esse dia foi bonito de ver. Mas nesse dia eu ainda tinha um papel para cumprir. Eu ainda tinha um papel formal ali para cumprir com aquele público. Mas mais emoção eu tive quando, dia 4 de março, eu estava lá de manhã e comecei a receber os beneficiários. Porque daí a gente ganhou um edital e dia 29 a gente inaugurou e dia 4 de março nós já estava lá dentro com atendimento e eu recebendo. Aquilo ali para mim foi arrasador, porque aquilo ali me caiu toda a ficha da responsabilidade, né? E tudo que a gente fez e de colher o fruto. Eu colhi o fruto no dia 4 de março. O dia que eu estava recebendo as crianças para os primeiros atendimentos. Essa jornada, a jornada da associação, ela é um pouco a jornada do que a gente vivencia com o autismo, né? Porque o autismo a gente né, planta
para colher lá na frente um desenvolvimento, né, do nosso filho, assim. Então a gente leva nas terapias, leva nos projetos e lá na frente ele vai apresentar alguma evolução e a gente vai comemorar aquilo, né? Então a história da associação também é isso, né? Vocês plantaram, né, literalmente plantaram, né? Plantaram com as próprias mãos, assim. E hoje a gente pode ver isso materializado, né? Não só numa estrutura física, mas também nessas famílias que estão lá. Todos os dias quando a gente vai lá, eu tô falando que eu estou arrepiada, porque a gente vai lá, a gente vê essas pessoas, né, usufruindo esses espaços, né, e pessoas que se não existisse a associação, né, onde é que, será que essas pessoas estariam, né, conseguindo, de alguma forma, ter acesso, né, a esse tipo de projeto, de atividade, né? E a sede também ela foi importante para que a associação se tornasse um centro de referência do Te Acolhe, que o Te Acolhe é uma política do governo, né, do estado, para atendimento, né, de pessoas autistas. Então, hoje, a Paz e Amor, ela é esse centro de atendimento em saúde, tanto para Cachoeirinha, quanto para Gravataí e Glorinha, né? Então, ter esse espaço também foi importante para que a gente pudesse acolher, né, esse projeto, né, do governo. Sim, foi através de um termo de colaboração, né, com a Prefeitura Municipal, onde eles nos convidaram a executar esse projeto. Então, foi uma honra, a gente nem estava tão preparada assim em questão parte física, né? Mas daí a gente, em julho de 2024, a gente conseguiu inaugurar a segunda etapa, que daí foi as salas de atendimento para receber o Te Acolhe. O CAS Te Acolhe Cachoeirinha. Sim. E hoje, nesse primeiro ano de sede, já são mais de 6 mil atendimentos, né? Que a gente conseguiu, a gente registra, né, na sede. Sim. Legal. Aumentou muito. Depois da inauguração, aquelas próximas semanas, a gente teve muita adesão do público que não conhecia ainda a associação e veio a conhecer através da inauguração, que veiculou bastante, né? E não conheciam e aumentou muito a nossa demanda naqueles meses seguintes da inauguração. Adri, e para se manter todo esse espaço, né? É importante que a gente fale um pouco também sobre a necessidade de termos, né, empresas, né, termos pessoas que apoiem também essa causa com a gente, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. É que agora, né, as pessoas olham, tá tudo pronto, o sonho foi realizado, né? Agora não precisam mais de ajuda, mas pelo contrário, agora a nossa responsabilidade é muito maior, porque agora a gente tem que manter a estrutura e tem que manter os projetos. Muitos falam, mas, né, tem o apoio de editais, de convênios, mas a gente não pode segurar nas mãos essa certeza, porque os projetos, os editais têm início, meio e fim. Uhum. Hoje a gente já está trabalhando, buscando recurso para 2026, e se a gente não conseguir, a gente vai ter que parar muitos projetos. Sim. Então, a ideia é ter mantenedores para trazer essa saúde financeira para a instituição, porque se garanta o atendimento dessas 480 famílias ao longo desses anos, né? Então, é essa a nossa luta e o nosso novo sonho, né? Que a gente consiga estar sempre bem para conseguir manter e aumentar os nossos projetos. Sim, nós temos, eu acho que até num próximo programa a gente pode falar sobre isso, sobre o Somos Peça, né, que é justamente uma iniciativa que convida, né, as empresas da região a apoiarem a nossa causa e também recebem contrapartida, né, porque é importante também para as empresas se associarem, né, a causas sociais, assim, então acho que a gente também pode abordar isso em outras edições aqui do podcast e também convidar as pessoas que quiserem acessar, né, o nosso site www.pazeamor.org, lá a gente tem todas as informações, né, sobre o Somos PS, sobre como ajudar também a instituição. Meninas, teria assunto para horas, né, a gente sabe, porque contar a história com vocês, né. Queria agradecer, então, pela confiança, né, para que a gente iniciasse esse projeto, né, como eu comentei ali no início, eu acho que a informação, ela é uma ferramenta muito importante, né, para que a gente possa explicar, falar mais sobre autismo, né, informação com qualidade, com profissionais, com pessoas que estão realmente, né, engajadas, trabalhando no dia a dia com essa causa, né, para que a gente possa ter um mundo melhor para os nossos filhos. Então, fica o espaço para vocês se despedirem aí dos nossos telespectadores. Agradecer, então, né, quem esteve presente nesse primeiro episódio e que seja o primeiro de muitos, que a gente possa, né, trazer o objetivo aí do podcast, que
levar informação, né, e inspiração para tantas outras famílias e profissionais e pessoas do Brasil, né? Então tá bom, esse foi o primeiro Mais Inclusão, o podcast da Associação Paz e Amor, Associação de Autistas de Cachoeirinha. Nós conversamos então com a Kátia Medeiros e com a Adriana Gouveia, que são presidente e vice-presidente da nossa associação. E na semana que vem a gente vai conversar um pouco sobre o autismo, procurar entender um pouco o que é, né, o transtorno do espectro autista, como a gente identifica ali os primeiros sinais, né, como deve ser o acompanhamento, né, dessas pessoas que são diagnosticadas com autismo. Tá bem? Muito obrigada pela audiência e até mais.